A paz de Deus a todos. No vídeo de hoje nós vamos examinar Gênesis no capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Pegue sua Bíblia e vamos examinar juntos. Nós estamos em Hebrom no ano de 2088, depois de Adão. Adão marca o ano zero. E como Isaque tem 40 anos, Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Então Abraão está com 140 anos. E Abraão nasceu no ano de 1948 depois de Adão. Então é só somar 1948 com 140 dá 2088. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. O Senhor cumpriu a sua promessa, o Senhor estabeleceu um lugar para ele ficar, mas Abraão vivia ali naquele lugar, irmãos, e ele era como um estrangeiro naquele lugar. Ele morava em Hebrom, ele morava ali na terra de Canaã, mas os cananeus habitavam na terra e era a grande maioria. Então ali era só Abraão, Sara já havia falecido. Ele tinha seus servos, ele tinha suas propriedades, né? E o Senhor era com ele, mas sua família ainda era pequena. E disse Abraão ao seu povo, Abraão ao seu servo, o mais velho da casa que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Ele chamou o seu mordomo, né? E conversou com ele. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Embora, irmãos, Abraão morasse em Canaã, ele não queria que os seus filhos, né, que o seu filho Isaque tomasse por mulher uma das filhas da terra. É igual a nós, irmãos, servos de Deus, né? Moramos neste mundo. E quando a gente tem filhos e os nossos filhos crescem e precisam tomar esposas, a gente não quer que os nossos filhos tomem como esposa mulheres do mundo, mulheres que não temem ao Senhor, porque senão a tendência é arrastar os nossos filhos para o mundo também e distanciá-lo cada vez mais do reino de Deus. Continua Abraão falando, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Então ele chamou o seu mordomo e fez com que aquele homem jurasse. E o homem jurou, colocou a mão debaixo da coxa dele, porque era um costume, e disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Então aquele homem ficou preocupado. Poxa, calma aí, eu vou jurar, mas... E se a mulher não quiser vir, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o teu filho e vou levar o teu filho para lá, para a terra dessa mulher. E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Calma aí, meu amigo. Não, eu não quero que meu filho retorne para lá. Porque, irmãos, a promessa de Deus era naquela terra, era em Canaã. Aquele lugar que o Senhor prometeu que daria para ele e sua descendência. E Isaque já tinha 40 anos e o Senhor queria que, no caso Abraão, queria que seu filho ficasse ali. Ele temia que se o menino, um homem já 40 anos, ele temia que se Isaque saísse dali, fosse lá para as terras dos seus parentes, talvez Isaque não quisesse voltar para aquele lugar. O Senhor, só Abraão falando, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Então ele exortou o seu servo, dizendo: fique tranquilo, porque o mesmo Senhor que me jurou, o mesmo Senhor que me prometeu que me daria essa terra, ele vai mandar o seu anjo na tua frente, diante da tua face. Pode ficar tranquilo. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho.
Não quero que meu filho volte para lá, tá? Não faça meu filho voltar. Abraão, irmão, já estava com 140 anos, né? Então, a qualquer momento, por certo, o Senhor iria recolhê-lo. Então, pôs o servo à sua mão, né? Então, como o servo entendeu, não, beleza, então, não vou trazer. Se a mulher não quiser me seguir, tá tranquilo, tô livre do meu juramento. Então, tá bom. Então, porque eles, irmãos, eles valorizavam o juramento. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Então fez um juramento, então aquela palavra estava válida. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então ele precisava atravessar o deserto da Arábia e ele ia caminhar ali mais ou menos 700 quilômetros de distância, conforme vocês estão vendo aí no mapa, né? Ele ia partir para Harã, e então são mais ou menos 700 quilômetros de distância. Isso aí foi o percurso que Terá, pai de Abraão, fez, né? Saiu de Ur dos Caldeus e foi para Harã. E depois Abraão desceu para Hebrom, desceu ali para Canaã. E agora o servo de Abraão ia subir, ele ia para o norte, né? Ele ia lá para as terras de Harã. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade. Então aí ele já chegou lá, né? Ele já estava na Mesopotâmia. No caso é a Síria dos 2 rios, né? Então ele já tinha chegado lá. Ele levou 10 camelos porque ele ia precisar atravessar um deserto. Então ele precisava. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Ele fez uma oração, irmãos, aqui ele estava orando, né? Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Então ele fez ali um voto, né? Ele fez uma comparação ali, né? Ele disse, ele fez uma prova de Deus. Senhor, eu vou fazer isso se quando eu pedir para água para o camelo, né? Pedir água para uma das mulheres chegar. E se ela disser, eu vou também tirar para os seus camelos, então quer dizer que aquela moça ali é a que Deus vai preparar para Isaac. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, Betuel, irmãos, ele é sobrinho de Abraão, tá? O pai de Rebeca é filho de Naor. Naor é irmão de Abraão. Que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Então lá vinha Rebeca com o seu cântaro, né, para buscar água. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Esse conhecido, como já foi falado várias vezes, quer dizer que nunca teve relação sexual. E desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então ela desceu, pegou, encheu ali a sua vasilha e foi embora. Então o varão correu-lhe, né? Ele ficou olhando de longe, ele correu e se encontrou com ela ao encontro e disse, ora, deixa-me beber uma pouca de água do teu cântaro. Aí veja só, e ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Então ela bebeu, ela deu para ele beber, aí ele bebeu. E acabando ela de lhe dar de beber, disse,
tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Eram 10 camelos, né, irmão? Então ela ia demorar para fazer esse serviço. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E todo mundo bebeu, os camelos todos beberam aquela água também, né? E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, então olha só, os camelos acabaram de beber, tomou o varão pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Um ciclo de ouro, irmãos, ele pesa 16,4 gramas. Então um ciclo de ouro é 16,4. Como esse pendente ele pesava meio ciclo, então o valor dele é 8,2 gramas de ouro. Calculando para os dias de hoje, né, dia 30 de junho de 2020, o grama de ouro está R$ 313,83. Como era no caso, meio ciclo, né, ou seja, 8,2 gramas, então 8,2 vezes 313,83 dá R$ 2.573,40. Então, arredondando aí, R$ 2.500 foi o valor do pendente que ele deu para ela, que ela botou na sua testa. Aí ele deu também 2 pulseiras. Eu não sei se cada pulseira pesa 10 ciclos, né? Eu imagino que sim. Eu imagino que cada pulseira são 10 ciclos. Então vamos ver o valor de cada pulseira. 10 ciclos, né? Já que um ciclo é 16,4, então 10 ciclos dá 164 gramas. Então, para ver quanto que isso dá em real, 164 gramas vezes 313,83, isso vai dar R$51.000, né? R$51.468,12. Arredonda aí para 51.500. Então, uma pulseira valia 51.500. Como foram 2 pulseiras, irmãos, então 51.500 mais 51.500 dá R$103.000, as 2 pulseiras. Mais 2.500, né? Dá R$105.500. Foi os presentes que aquele servo deu àquela moça, a Rebeca. Então só ali já pagou a estadia dele naquele lugar durante algum tempo. E disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Aí confirmou tudo, né? Ele estava ali observando tudo o que estava acontecendo. A moça fez conforme ele havia premeditado. Ela deu de beber a ele e também aos camelos. E por fim confirmou que era parente de Abraão. Aquele homem viajou, irmão, 700 quilômetros. Jamais imaginava que ia se encontrar com a parente de Abraão. Então Deus estava guiando aquele rapaz naquele seu caminho. E então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Então ele ficou contente, irmãos, porque viu que em tudo o Senhor estava com ele. Isso, irmãos, por amor a Abraão.
E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Então ela chegou em casa contando: olha, isso aconteceu, aquele outro rapaz, aquele homem me deu 2 pulseiras e ele me deu um pendente de ouro e ele falou que era parente de meu tio e foi falando. E Rebeca tinha um irmão, depois a gente vai ver a história desse irmão dela, tá? E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. Então, Labão, quando viu as pulseiras, quando viu o pendente, né? Então ficou logo interessado, né, irmãos? Avarento como sempre, né? Depois a gente vai conhecer melhor esse rapaz aí. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, ele que dizia: assim me falou aquele varão, veio a varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. Então o varão ainda não tinha entrado na casa, ele estava no mesmo lugar, parado ali na fonte de água. E disse: entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa, o lugar para os camelos. Irmão, esse homem é avarento, irmão. Esse homem é mau. Ele é interesseiro, ele está fazendo aquilo porque viu que aquele homem tinha condições, né? Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. E lembrando que essa família de Naor, no caso aqui de Betuel, eles não eram, irmãos, eles não serviam a Deus, tá? Eles serviam aos seus deuses. Depois a gente vê que Labão tinha os seus deuses particulares. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse, aí ele começou a contar a história, né? Eu sou servo de Abraão. Lembra de Abraão? Abraão, no caso, o irmão do teu pai, Betuel. Abraão é teu tio. Abraão é tio-avô de Rebeca, né? De Labão. E o Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, e vacas, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Eu fui contando as bênçãos de Deus na vida de Abraão, né? Bem-aventurado, irmão, somos nós, aonde o Senhor opera a benção, maravilha, milagres, né? E a gente tem muito que contar. E o que vão contar a teu respeito, né? Aquele irmão é um servo de Deus, o Senhor está com ele em tudo. Tomara, né? É bom quando as pessoas têm de nós assim essas referências. E Sara, a mulher do meu Senhor, gerou um filho a meu Senhor depois da sua velhice. Olha que incrível, Sara já era idosa, o meu Senhor também já era idoso, então ele gerou um filho. E ele deu-lhe tudo quanto tem. Então meu Senhor é velho, é rico, muito rico, e tudo está nas mãos do filho dele. E o meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à terra de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então você vai lá na terra dos meus parentes, de lá você vai trazer a mulher para meu filho. Então disse eu ao meu Senhor: porventura não me seguirá a mulher. Eu vou lá, mas essa mulher vai querer vir comigo. E estava todo mundo prestando atenção na conversa. Betuel, sua esposa, Labão, Rebeca, estava todo mundo ouvindo. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho para que tomes mulher para meu filho, da minha família, da casa de meu pai. Aí ele contou as palavras de Abraão: então serás livre do meu juramento quando fores a minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. Aí ele contou o que aconteceu agora há pouco. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão,
Se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar a água, e a qual eu disser, ora, dá-me uma pouca de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu Senhor. Nem ele mesmo, irmão, estava acreditando, né, que o Senhor estava operando aquele milagre, porque tem gente, irmãos, que não é acostumado a ver o operar de Deus, e o mínimo que o Senhor opera, a pessoa já fica maravilhada. É o que aconteceu com esse homem aqui. Ele estava encantado, talvez foi a primeira vez que o Senhor manifestou na vida dele. Ele deve ter ouvido muito Abraão falando sobre o Senhor, mas não conhecia o Senhor. Bem-aventurados somos nós que conhecemos muito bem quem é o Senhor e de que Ele é capaz. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro e desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse, ora, dai-me de beber. Rebeca deve ter dado um sorriso, olhou para a mãe, sorriu, e ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si e disse, bebe, e também darei de beber aos seus camelos. E bebi. E ela deu também de beber aos camelos. Então eu lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. E agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, ou seja, agora diante de tudo que vocês ouviram, gente, fazei-me saber, e se não, também me fazei saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda, para que eu vou para um lado ou para o outro. Me diga agora, o que vocês acham de tudo isso que eu contei? Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eles creram, irmãos, não no Senhor, na verdade. É que eles ficaram interessados, porque a sua filha, né, a sua irmã, ia estar diante de um Senhor muito rico. Talvez as histórias de Abraão devem ter chegado até eles também. Eis que Rebeca está diante de tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, ou seja, ali era o xeque-mate, inclinou-se à terra diante do Senhor. Mais uma vez ele adorou o Senhor. E tirou o servo vasos de prata, né, joias, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então o pessoal ficou, nossa, meu Deus do céu. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, então já era o dia seguinte, né? E disse, deixa-me ir a meu senhor. Amanheceu o dia e deixa eu ir. Eles não acreditavam que fosse agora, né? Achavam que isso ia demorar. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. A poeira baixou, né, irmãos? Eles viram que o negócio era sério, que daqui a pouco a mulher ia embora, a menina ia embora. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixa-me partir para que eu volte a meu Senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemos. Então eles vão perguntar a Rebeca se ela quer realmente isso, né? Rebeca deve ter sonhado, né, essa noite com isso, deve ter dormido, não. E se dormiu foi pouco, suspirando, nossa, só pensando. E chamaram a Rebeca e disseram, irás tu com este varão? Rebeca, vem cá, você quer ir com ele? Ela respondeu, irei, eu quero pai, quero sim. Então, porque isso aqui era um negócio vindo de Deus, então tudo se encaixa. Quando as coisas vêm do Senhor, não tem jeito, tudo se encaixa, irmãos. Tudo se encaixa. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama. Essa ama dela, quer dizer, é a Débora.
nome dela, né? Lá na frente a gente vai ver quando anuncia a morte dela. E ao servo de Abraão e a seus varões. Então, despediu ali a Rebeca e a sua ama, né? Porque agora o varão voltou com essas duas meninas, a Rebeca e a sua ama. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Observa que a benção de Rebeca em nenhum momento envolveu o Senhor nela. Aqui eles só estavam pensando em multiplicação de coisas materiais, né? Sejas tu em milhares de milhares e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Ele não menciona o Senhor nessa benção. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. Então eles foram embora. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Não se sabe o tempo da viagem, mas eles foram embora. Enfrentaram um deserto até que chegou o dia do encontro. E aqui, irmãos, depois que eles partiram, né? Eles foram, enquanto que Abraão morava em Hebrom, aqui o servo de Isaac voltou, porque Isaac não morava mais com Abraão, né? Ele morava em outro lugar. Ele morava um pouco mais ao sul, tá? Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lai-Roi. Esse poço foi lá onde a Agar, né? Ela que deu esse nome ao poço. Nós vemos isso lá atrás, no capítulo 16, né? Na verdade, lá no sul mesmo, lá no extremo com o Egito. Então era lá que Isaac morava. Abraão morava em Hebrom, mas Isaac morava lá no sul. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Então ele foi orar, era de tarde, e ele viu quando os camelos estavam vindo. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaac, e lançou-se do camelo. Quando ela viu, ela já pulou do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se, né, em sinal de respeito por causa do seu esposo. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. Então contou todos os detalhes. Olha, teu pai mandou eu ir lá em Padã Arã, eu fui, e lá eu encontrei essa moça. Contou tudo para ele. Então tá aqui essa moça que Deus preparou, vai ser a tua esposa. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara. Então eu imagino que Isaac comprou, né? Aliás, Isaac guardou a tenda da sua mãe, né? Devia guardar aquela tenda com o maior carinho. E tomou a Rebeca e foi-lhe ela por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Aqui já tinha se passado 3 anos, irmãos, que Sara tinha falecido, mas eu creio que Isaac sofreu bastante com a perda da sua mãe. E aí, depois que ele se casou com Rebeca, ele se consolou da morte da sua mãe. Deus abençoe a todos.